Segundo bimestre, aula 93. Trabalho no campo e na cidade. Conteúdos: verbo, terceira conjugação. Artes visuais com figuras geométricas. Figuras geométricas. Um por todos e todos por um. Interdependência. Habilidades: conjugar corretamente verbos. Compor arte com figuras geométricas. Reconhecer formas geométricas e suas características. Compreender a interdependência na relação entre campo e cidade. Hoje, o nosso momento Ler para Ser Mais, nós vamos recordar aí uma história que alguns de vocês devem ter ouvido essa história quando eram crianças, né? Que é uma história bem conhecida, que é o Rato da Cidade e o Rato do Campo. E eu quero que vocês prestem atenção não só na história, mas também, já que nós estamos aí no nosso momento Ler para Ser Mais, eu quero que vocês prestem atenção também na entonação que é dada, né? Que a narradora dá a história, né? Mudando inclusive vozes, para que vocês possam ficar bem ligadinhos na história. E esse recurso, vocês mesmos, né? Enquanto pais, avós, podem estar usando quando for contar uma história para os seus netos, né? Quando vai falar a fala do personagem, muda o tom de voz. Prestem aí bastante atenção, que vocês vão gostar da história. Vamos lá. O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Era uma vez 2 ratos. Eles eram primos e melhores amigos um do outro. Só que um deles vivia na cidade e o outro no campo. Um dia, o Rato da Cidade decidiu fazer uma visita ao seu velho bom amigo. Então ele pegou o trem e lá se foi para o campo. Rapidamente, os arranha-céus ficam para trás e o Rato da Cidade vê somente o campo, as vacas e as ovelhas. Como parece estranho o campo? Ele pensa consigo mesmo. Finalmente, o Rato da Cidade chegou à casa do Rato do Campo, onde ele foi calorosamente recebido. O Rato do Campo prepara um monte de comida para o jantar. Mas o Rato da Cidade não estava acostumado com a comida simples do campo. Então ele diz: "Eu realmente não estou com fome." E ele come só um pouquinho. É hora de ir para a cama. Mas o Rato da Cidade não consegue dormir. Ele acha que a cama não é confortável o suficiente. E há um monte de grilos trinquilando. Como é que as pessoas conseguem dormir aqui? Ele se pergunta. No dia seguinte, o Rato da Cidade está cansado. Mas o Rato do Campo não está cansado. "Vamos fazer uma caminhada", sugere o Rato do Campo. E lá vão eles. Porém, o mato está alto e molhado. E as patas e calças do Rato da Cidade ficam totalmente molhados. De fato, ele não gosta do campo. Ok. Então nós vimos aí, né, a visita do Rato da Cidade ao campo. Viram como ele estranhou as coisas do campo? Né? Às vezes acontece isso, quando nós vamos para uma área rural, a gente acha, dependendo do que nós gostamos, lógico, né? A gente acha, puxa, aqui é muito calmo, e outras vezes não. O que a gente está procurando é realmente aquela calma, aquela vida mais tranquila, não é? Então vamos agora ao nosso texto, prestem bastante atenção também. Eu encorajo vocês a estar depois, né, retomando esse texto. Vejam aí as palavras que vocês desconhecem o significado, procurem no dicionário e acrescentem ao dicionário da turma. Eu vou estar repetindo essas orientações porque é uma atividade que eu acredito que deva ser de rotina de vocês, para que vocês possam enriquecer o vocabulário de vocês a cada dia mais, ok? Então vamos à leitura do texto, em seguida nós retornaremos, vamos conversar um pouco e vamos ao final do vídeo também. Um por todos e todos por um. Interdependência. O campo e a cidade passaram por profundas transformações a partir da segunda metade do século XX, que resultaram em novas dinâmicas.
econômicas, sociais, culturais e políticas nas relações entre esses recortes territoriais, impondo a necessidade de ressignificações aos conteúdos de rural e urbano. De uma sociedade essencialmente rural nos anos 1950, o Brasil teve seu perfil demográfico invertido e, na atualidade, ela é, segundo os critérios normativos utilizados pelo IBGE, predominantemente urbana. Essa mudança do perfil demográfico brasileiro foi o resultado do intenso processo de migração campo-cidade, que levou parcela expressiva da população para os centros urbanos e provocou uma redução significativa da população rural. Como resultado desse intenso processo de migração campo-cidade, houve o crescimento desordenado das grandes cidades e a formação de extensas periferias urbanas. É necessário considerar que o desenvolvimento tecnológico ocorrido a partir da Revolução Industrial, ao propiciar a menor dependência do homem em relação às condições naturais, acentuou as diferenças entre campo e cidade. Dessa forma, embora no período contemporâneo as articulações entre campo e cidade tenham se intensificado, esses espaços continuam apresentando características que lhes são específicas, particulares, como fragmentos do espaço geográfico. Totalidade. O espaço e a sociedade rural mudaram, pois parte da população residente no campo incorporou hábitos urbanos em decorrência da expansão da infraestrutura, da maior fluidez propiciada pela melhoria das vias e dos meios de transporte e do intenso fluxo de informações veiculadas pelas mídias, principalmente pela televisão. A crescente deterioração das condições de vida nas cidades brasileiras, por um lado, e a presença de novas atividades, funções, sujeitos e agentes sociais nos espaços rurais, por outro, tem levado a uma revalorização do campo, apreendido não apenas como lugar de desenvolvimento das atividades agropecuárias, mas também como um espaço para se viver. Verifica-se assim que as relações de complementariedade entre campo e cidade se intensificaram, mas cada parcela do espaço geográfico mantém as suas particularidades. Agora, nós vamos ao final da nossa história. Vocês viram primeiro a visita do rato da cidade ao rato do campo. Vamos ver agora a visita do rato do campo ao rato da cidade. Vamos lá. Sabe? O rato da cidade disse. Você deveria ir comigo para a cidade. Lá é tão diferente. Existem restaurantes para a gente comer, calçadas para caminhar, móveis muito legais. Você vai adorar lá. O rato do campo não ficou muito convencido, mas ele resolveu acompanhar seu amigo de volta à cidade. O rato do campo ficou surpreso na cidade. Muita gente, ele disse. Ui, e muito barulho. São só os carros, retrucou o rato da cidade. É noite e eles vão para a cama, mas o rato do campo não consegue dormir. O colchão era macio demais para ele. No dia seguinte, o rato do campo estava cansado, mas o rato da cidade fala para ele: Vamos sair para comer. Eu conheço um lugar maravilhoso. Eles entram sorrateiramente em um restaurante. Estão comendo a melhor comida, quando de repente um gato pula sobre eles. Eles correm e conseguem escapar por um fio. Isso às vezes acontece, disse o rato da cidade. Nós precisamos estar alertas na cidade. Porém, a cidade é demais para o rato do campo. Ele se despede de seu amigo e volta para o campo.
À noite, ambos os ratos olham fixamente para o céu e pensam: "Ah, é tão bom estar em casa! É tão bom estar em casa!" Ah." Fim. Muito legal a história, né, gente? E exemplifica realmente o que nós temos visto em relação ao campo e à cidade, não é? Que ambos têm características diferentes. E, às vezes, as pessoas, todos dois têm os seus pontos positivos e negativos, né? Tem as suas facilidades e as suas dificuldades, mas cada pessoa vai se adequar melhor, né? Dependendo dos seus valores, das suas crenças, do que você gosta, dos seus gostos também, e vai se adaptar melhor em relação ao local. E o que é importante mesmo é ver essa relação, né, de um complementando o outro. Na cidade, nos centros urbanos, nós quase não podemos, né, ter áreas para o plantio, coisa que no campo há área ainda, né, há espaço para esse crescimento da agricultura e da pecuária também. Desta mesma forma, no campo, não há tanto investimento em relação às indústrias, né? A não ser aquelas de beneficiamento lá dos produtos da agricultura e da pecuária, dos animais, né? Do corte, das carnes, tudo. Mas uma atividade vai complementar a outra, né? Então, nós recebemos os nossos alimentos lá da área rural, a área rural recebe produtos já industrializados lá, e assim a gente consegue perceber nitidamente essa relação de um complementando o outro, ok? Vamos então ver qual é a atividade que vocês vão fazer no Fazendo e Aprendendo. Levando em conta a interdependência entre as duas, façam coletivamente uma nova versão da história O Rato da Cidade e o Rato do Campo. Vocês podem, né, reescrever, recontar essa história, dando um final diferente, ou vocês podem mudar completamente a história, tá bom? Mas vocês vão se basear no conto já existente, lógico, os personagens vão ser o Rato da Cidade e o Rato do Campo, mas vocês podem dar aí a sua criatividade, usar a sua criatividade para fazer uma história aí bem legal. Durante essa semana, né, nós vimos aí as 3 conjugações. Hoje nós vamos ver a última, que é a terceira conjugação. A terceira conjugação são os verbos que são finalizados com ir. No caso aí do exemplo, olha lá. Por que você não sai um pouco? Bem que eu gostaria, mas me pediram para ficar em casa. Os 2 verbos, né, tanto o verbo sair quanto o verbo pedir, são verbos da terceira conjugação. Por quê? Porque os 2 terminam com ir. Vamos à próxima cartela. Então, sai indica o presente do verbo sair. Pediram indica o pretérito, ou seja, o passado do verbo pedir. O infinitivo desses verbos, ou seja, aquela que não está flexionado, né? No caso, sair é o infinitivo desse verbo. Pedir é o infinitivo desse verbo. Por quê? Porque ele não sofreu aí nenhum tipo de flexão, ok? Então, o infinitivo desses verbos termina em ir, como vocês viram aqui, ó. Pedir, sair. Os verbos sair e pedir pertencem, então, à terceira conjugação. E a mesma orientação que eu dei em relação aos outros verbos, né, em relação, na verdade, às outras conjugações, nós vamos dar nessa também. Se você conseguir, né, conjugar de forma correta um verbo regular, que é da terceira conjugação, né, que termina em ir, você vai conseguir, né, conjugar qualquer outro verbo regular
que também seja da terceira conjugação. Então, vamos ver aí o exemplo do verbo dormir. Então, olha lá. Eu durmo, tu dormes, ele dorme. Nós dormimos, vós dormis, eles dormem. No exercício que vocês vão fazer, é o verbo dividir. Preste atenção, eu vou conjugar para vocês no presente, para vocês verem que ele é finalizado da mesma forma que o verbo dormir. Por isso que a gente sempre fala para vocês, olha, dê uma olhada lá na tabela do verbo dormir e conjugue o verbo dividir. Por quê? É bem mais tranquilo para você dividir, ou para você fazer. Então, olha lá, olha. Eu divido, tu divides, ele divide. Nós dividimos, vós dividis, eles dividem. Perceberam? Como o final do verbo é o mesmo quando ele está flexionado, então fica bem mais tranquilo para vocês aí fazerem a conjugação. Vamos ver agora o verbo dormir no pretérito, ou seja, no passado. Vamos lá. Eu dormi, tu dormiste, ele dormiu. Nós dormimos, vós dormistes, eles dormiram. Será que se eu conjugar o verbo dividir, também vai ser assim? Vai acompanhar as mesmas terminações? Sim, vamos ver? Ó, eu dividi, tu dividiste, ele dividiu. Nós dividimos, vós dividiste, eles dividiram. Viu como finalizou da mesma forma? Mais uma vez, chamando a atenção para vocês que quando o verbo está no passado, no pretérito, né, eu vou na terceira pessoa do plural utilizar o AM. E a minha pronúncia é: eles dormiram, eles dividiram, algo que já aconteceu, ok? Temos também aí o futuro. Vamos então conjugar aí o verbo dormir no futuro. Eu dormirei, tu dormirás, ele dormirá. Nós dormiremos, vós dormireis, eles dormirão. Vamos ver se o verbo dividir vai acompanhar? Eu dividirei, tu dividirás, ele dividirá. Nós dividiremos, vós dividireis, eles dividirão, ok? Lembrando novamente que quando eu estou flexionando a terceira pessoa do plural, né, o verbo, eu vou, quando é futuro, utilizar o AOTIL. E a minha pronúncia é importante, tá, gente? Porque eu não posso falar, né, amanhã eles dormiram. Não tem nexo e não é dessa forma que a gente fala. Então, vocês têm que falar amanhã eles dormirão. A entonação que eu dou para o verbo no futuro é diferente, ok? E vocês vão agora ver se vocês conseguiram compreender bem os verbos da terceira conjugação. Vocês vão fazer exatamente o mesmo processo que foi feito com o verbo dormir, vocês vão fazer com o verbo dividir, ok? Vão colocar ali os pronomes pessoais e vão flexionar de acordo com o tempo e de acordo também com a pessoa, né? Se é do singular, se é do plural, e vão fazer a mesma tabela que que foi feita para o verbo dormir, você vai fazer agora com o verbo dividir. Vamos lá ver o que vocês vão fazer no Fazendo e Aprendendo. Analisando as terminações do verbo dormir, então você vai prestar atenção lá na tabela que foi feita já do verbo dormir. Conjugue corretamente o verbo dividir, ok? E a segunda questão,
Complete as frases com os verbos no tempo indicado. Então, você vai olhar ali qual é o verbo que está entre parênteses e também qual é o tempo que você vai flexionar. Mamãe aporta para mim quando chego. Você vai flexionar aí o verbo abrir no presente, prestando atenção que você tem que olhar também a pessoa, né? Mamãe, no caso, ela, né? Então, como é que eu conjugo o verbo abrir na terceira pessoa do singular? E aí você coloca aí o verbo. Tu as balas com teu irmão, né? Olha a entonação aí, já ia falando errado aí, olha. Tu as balas com teu irmão, você vai usar aí o verbo dividir no pretérito, ou seja, no passado. Vai ver como é que ele fica concordando ali com o tu. E a terceira é nós, sua palestra até o fim. Vai usar aí o verbo ouvir no futuro. Hoje nós aprendemos, vamos ver quais foram os conteúdos da aula de hoje. Aprendemos os verbos da terceira conjugação, fizeram aí atividades com artes visuais e figuras geométricas, conhecemos novas formas geométricas e vimos que a relação entre campo e cidade é um por todos e todos por um. Amanhã tem bastante coisa também, espero que vocês estejam aí, tá bom? Para que nós possamos ter uma aula bem participativa. Conto com a presença de vocês. Até amanhã.